Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Geração Espírita Z, hoje aqui diretamente do SEIC, onde normalmente acontecem as nossas gravações. Estamos trazendo hoje Gonçalo, mais uma vez, falando sobre o despertar da mediunidade. Fique com a gente que tem muita coisa boa. Pessoal, boa tarde. É uma grande alegria estarmos aqui no primeiro seminário da juventude do Rio Grande do Norte. E eu falo não com propósitos de agradar, mas eu falo o que vem do meu coração. Amigos queridos, corações no mesmo ideal, sequiosos de Jesus, sequiosos de consolo, sequiosos de esclarecimento. É com este propósito que nós estamos reunidos. E de cara, um tema que nos foi oferecido, muito importante, que não é novidade na nossa história humana: mediunidade. Mediunidade, por vezes, tão incompreendida. Tantos preconceitos, atirada à conta do diabo, dos demônios. Nada mais do que uma faculdade humana. Nós precisamos internalizar um princípio que já foi, por certo, colocado em nossa mente, em nosso intelecto, mas que ainda falta descer para o coração. O princípio de que nós somos espíritos imortais. Não tem ninguém aqui hoje, não tem ninguém na Terra em sua primeira experiência de reencarnação. Não tem. Todo mundo aqui já passou pelo plano espiritual. Todo mundo aqui já reencarnou outras vezes. Já fomos e voltamos tantas vezes. Centenas, talvez milhares de vezes. E isso não deveria ser novidade para nós. Quando o jovem de hoje muda o seu humor sem uma causa aparente, sem uma razão propriamente, eu não diria que fisiológica, porque a mediunidade é fisiológica, mas uma razão inexplicável a princípio. Quando o jovem começa a ouvir algumas vozes, a ver alguns vultos, arrepiar, é logo tomado a conta ou de um desequilibrado, ou de alguém que precisa ir ao médico para tratar alguns aspectos orgânicos que são conduzidos pela medicina tradicional. As nossas casas de saúde estão repletas de jovens, de adultos, também de crianças e de idosos, com mediunidade. Incompreendida, como eu falei, porém não nova. Em toda a história humana, a mediunidade se fez presente. Ao contrário do que muitos pensam, a mediunidade ela não é um patrimônio espírita. Porque quando se fala de espiritismo fora da casa espírita, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é mediunidade. Nós vamos saber o porquê. Mas é preciso que a gente diga que não é um patrimônio espírita. A mediunidade está presente desde a época do homem das cavernas, desde a época em que o planeta Terra era apenas um planeta primitivo, com uma humanidade dita, catalogada como de primatas. Éramos nós. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, o nosso benfeitor, ele narra uma situação em que os primatas, no seu sono, do corpo físico, eles se desprendiam e ficavam ali rodeando o seu grupo familiar, a sua tribo. Quando desencarnavam, esse processo também acontecia, por uma questão simples, eles não tinham uma condição intelecto e moral
de ascender, não se tinha colônia na terra ainda, ficavam rodeando. E alguns desses membros encarnados já sentiam algumas presenças. Então, desde a época do homem das cavernas, a mediunidade é uma realidade. Ao longo da história humana, e aí nossa humanidade vai evoluindo, nós temos relatos de mediunidade nas civilizações orientais, ocidentais, na China milenária, na Índia antiga, na África, né, até os dias de hoje, o quanto que nossos irmãos africanos, né, quanto que eles contribuíram nesse desenvolvimento da mediunidade humana. No próprio povo hebreu, o povo que seria escolhido por Deus para trazer o monoteísmo à face do nosso planeta, os profetas, o próprio Abraão, que ouvia a voz de Deus, Moisés, com seu cajado, uma mediunidade enorme de efeito físico, o manto de Elias, e seu continuador Eliseu, as visões de Jeremias, Malaquias e tantos outros considerados profetas eram apenas médiuns. Mas até bem pouco tempo atrás, a mediunidade, apesar de estar bem presente na nossa história, no nosso cotidiano, era tido a conta de mística. Era algo sobrenatural. Parecia que quem era médium era especial. Ou era santo, ou era demônio. Mas era algo fora da humanidade, fora da natureza. Quantos médiuns queimados na Inquisição? Por ouvirem vozes, por terem visões. Quantos erros nós já cometemos combatendo uma faculdade humana? É importante que a gente fale isso, faculdade humana, porque nós, na doutrina espírita, escutamos muito isso. Faculdade, a mediunidade é uma faculdade. Mas o que é isso? Faculdade é algo que eu posso ou não fazer. Eu tenho uma boca para falar. Eu posso ou não fazer uso da fala. E se eu fizer, eu posso escolher se eu vou fazer para o bem ou para o mal. Logo, a fala é uma faculdade humana, assim como a visão, a audição, mediunidade também. É apenas uma faculdade humana, logo ela é orgânica. Ela está em nosso corpo físico. Quem estudou, quem já leu André Luiz sabe que ele fala bastante da glândula pineal, que já está começando a ser estudada de uma forma mais séria, mais sensata por nossa ciência da Terra. Ou seja, o médium, ele não é especial por ser médium. Ele é especial por ser filho de Deus, por ser ovelha de Jesus, como todos nós somos. Mas não por ser médium, porque a mediunidade é uma faculdade de todos nós. Mas já que a mediunidade ela sempre se fez presente na história humana, não é uma novidade espírita, o que o Espiritismo fez? Em que o Espiritismo contribuiu? Por que hoje, quando se fala em mediunidade, as pessoas lembram de Espiritismo? Muito simples. Allan Kardec, os seus espíritos amigos, os nossos benfeitores e os continuadores, eles explicaram, vejam bem, eles não criaram, eles colocaram sobre bases seguras, firmes e uma explicação extremamente lógica, simples e direta. Eles tiraram do campo místico e trouxeram para uma base natural.
Porque a mediunidade, ela está dentro das leis divinas, que nada mais são do que a própria lei natural. Por isso que hoje, numa casa espírita, nós tratamos com tanta naturalidade a questão mediúnica. Logo, bem pouco tempo atrás, na hora do almoço, a gente estava reunido com a nossa amiga Cacá e a gente estava falando sobre isso, sobre esse intercâmbio, né? A gente ouvir mais a nossa intuição, que são os conselhos dos nossos amigos espirituais. E a gente trata isso dentro da doutrina espírita com tanta naturalidade, como espíritos conversando conosco, querendo bem ou mal, como se fosse alguém num corpo de carne. Porque é uma questão natural. É uma questão extremamente natural. Porém, até o advento do espiritismo na Terra, encarada com muita puerilidade, com uma certa infantilidade. E vem Allan Kardec e desenvolve 5 obras que são, eu diria que magistrais, leitura, estudo obrigatório para todo trabalhador espírita, para todo alguém que quer se desenvolver em espiritualidade. Não que outras religiões, outras doutrinas não tenham essa capacidade, mas eu posso afirmar aqui que hoje no planeta Terra não tem nenhuma doutrina, nenhuma outra religião que fale com tanta propriedade, com tanta clareza sobre mediunidade do que a doutrina espírita. E Kardec escreve o Pentateuco Espírita, a codificação, as obras básicas, que todo trabalhador precisa ler. Mas dentre as 5 obras básicas, o médium que quer ser espírita, ele tem que conviver um pouco mais de perto com 2 em especial. Veja bem, não é para virar pastor para andar com um livro debaixo do braço. Mas é para conviver, é para ser um livro de cabeceira, é para ser um conselheiro, um amigo. Numa mão, o livro dos médiuns. Na outra mão, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o livro dos médiuns vai explicar o porquê da minha mediunidade. O porquê que eu sinto um arrepio. O porquê que eu sinto que eu escuto alguém falar alguma coisa. O porquê de determinados sonhos. Como isso acontece, trazendo aqui as palavras do Mestre. Conhecereis a verdade vos libertará. Não no sentido de posse, de exclusivismo, mas no sentido de integração com a verdade do Pai. Como que este efeito, que é uma faculdade humana, se dá na minha vida cotidiana? O porquê de uma mudança de humor repentina e inexplicável? Não algo de mal, necessariamente, que eu trago dentro de mim, mas talvez uma influência externa. E o porquê que isso é permitido. E o principal, como eu posso utilizar isso para fazer o bem? Porque mediunidade, gente, não é dom especial, é um dever. É um chamamento a uma responsabilidade. Uma responsabilidade que eu pedi para ter. Porque o médium pede para vir médium. E como o nosso amigo falou, mediunidade é uma faculdade humana e todos temos em algum grau. É verdade. Ora, se eu sinto um arrepio, se eu tenho uma intuição, eu digo assim, um arrepio causado por uma presença espiritual, claro. Se eu tenho uma intuição qualquer, se eu sinto algo bom em meu coração causado por uma presença amiga, ou algo ruim, se eu sou convidado por espíritos
ainda voltados para o mal, para algo ruim, para algum vício, para o suicídio, para o homicídio, é mediunidade. Eu acredito que todos nós aqui já passamos por diversas situações semelhantes a essas. Diversas, se bobear todos os dias. Então, sim, todos somos médiuns. A diferença é que uns em maior grau, outros em menor grau. Porém, nos dias de hoje tem acontecido um fenômeno que também não é novidade, que já estava previsto desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento e entrando nas fileiras espíritas. A eclosão da mediunidade entre os jovens. O primeiro sinal, a primeira profecia deste fenômeno está lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, que foi resgatado no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em que é dito: nos últimos dias, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. E Deus disse que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Isso está no Antigo e no Novo Testamento. Aí vem a doutrina espírita, a revista espírita, a mensagem regeneração da humanidade. Desculpa, revista espírita não, obras póstumas. Mensagem regeneração da humanidade. Está lá na mensagem que os jovens de hoje iriam travar uma batalha, eu diria que um tanto quanto especial. Nada mais, nada menos do que o próprio Apocalipse. Porque seria uma batalha do bem contra o mal, só que o nosso problema é achar que essa batalha é fora. Essa batalha é dentro de cada um de nós. Juntando isso, esta batalha do homem velho, que eu não quero mais ser, com o homem novo, que eu ainda não sou, e colocando a mediunidade nesse caldeirão, aí a gente vê o que está acontecendo hoje. Pessoas que não têm um esclarecimento e uma consolação e que estão desenvolvendo a mediunidade, ou entram em um surto, cometem crimes contra o próximo e contra si mesmo, ou recorrem às portas, ao poço das síndromes, das ansiedades, das depressões e finalmente do suicídio. Apenas, sem querer ser simplório, mas apenas por uma falta de direcionamento. Isso não é culpa de Deus, não é porque Deus está sendo impiedoso. Talvez por uma certa má vontade do próprio jovem. Do próprio jovem. Então, o que está acontecendo, este fenômeno de eclosão de mediunidade entre os jovens, não deveria ser novidade para a gente. Porém, o preconceito da sociedade, o preconceito de nós mesmos, ainda impede uma disseminação de conhecimento. Este conhecimento que a doutrina espírita traz com tanta propriedade. De falar assim, olha, filho, filha, isso que você está sentindo é um fenômeno natural que você está sendo presenteado para contribuir com seus irmãos e com você mesmo. E o que é que a gente escuta por aí? O que é que a gente ouve fora das fileiras espíritas? Que mediunidade, contato com o mundo espiritual é coisa do demônio. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? Resultado de uma proibição temporal de Moisés. Eu digo temporal porque está no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec explicando muito bem essa questão de lei. Está na Bíblia a proibição de consulta aos mortos? Sim, está.
Porém, no mesmo rol de leis, ali em Levítico e Deuteronômio, está também que nós devemos apedrejar os nossos filhos desobedientes. Isso está escrito. Está escrito também que os adúlteros devem ser mortos, também os homossexuais. Aí o que é que a gente faz hoje? Isso. Claro, a gente não vai apedrejar adúltero hoje, porque Jesus já revogou isso. Jesus veio trazer o verdadeiro sentido, o significado da lei. Isso a gente deixa de escanteio, mas a proibição de consulta aos mortos a gente ainda quer alimentar. Quando o próprio Cristo também revogou esta lei com o próprio legislador Moisés no Monte Tabor. Porque Jesus vai consultar ali 2 espíritos no Monte Tabor, Moisés e Elias. Ora, se estavam mortos, estavam em estado de espírito. O que o legislador Moisés, espírito, estava fazendo com Jesus encarnado? Se não, tendo uma comunicação. Muito natural. No entanto, quando os nossos jovens começam a desenvolver essa faculdade, a gente coloca a conta de influência do demônio. Marina, me avisa aí da hora, por favor. Tá. Então, qual é o sentido nesse primeiro momento? O que é que eu quero passar para entrar o nosso amigo Vitor com o refinamento da mediunidade? Eu quero passar que é algo natural, que é uma descoberta como tantas outras e que está se tornando cada vez mais comum, pelo simples fato da aproximação de um mundo em regeneração, que tem como principal característica a espiritualização do ser. Como eu vou me espiritualizar sem um contato com a espiritualidade? Não tem como. Evidente que este fenômeno, o aumento deste fenômeno mediúnico, teria que se fazer presente. Evidente. O nosso amigo, né? Mas eu vou citar um benfeitor, Haroldo Dutra. Ele dá um exemplo muito bom, muito bom. Ele diz o seguinte: olha, mediunidade é assim, ó. Você tem uma antena em sua casa, uma antena, uma televisão com antena potente, pega todos os canais, pega canal lá do Japão. Porém, quem escolhe o canal que vai passar ali na TV sou eu. Sou eu quem estou com o controle na mão. Ora, se eu escolho um canal ruim, eu não posso culpar a televisão. Também, se eu escolho um canal bom, o mérito da escolha é meu. A mediunidade é da mesma forma. Mediunidade é uma antena psíquica. O Vitor vai comentar. Uma antena psíquica. Vai falar sobre o poder psíquico. Eu escolho o tipo de espírito que eu sintonizo. Se alguém faz uso da mediunidade para prejudicar o outro, para atrasar a vida do outro, né, como a gente sabe que tem, daí resultou a proibição de Moisés, há tantos mil anos atrás. Se alguém cobra pelo uso da mediunidade, a culpa não é da mediunidade. A responsabilidade não é da mediunidade, é de quem está com o controle na mão. Então nós precisamos parar de responsabilizar terceiros ou responsabilizar uma faculdade humana. Porque eu escolho o que eu falo. A culpa não é da fala. É uma escolha minha. Da mesma forma que o médium não pode dizer que a culpa por seus maus hábitos é de um espírito irmão obsessor. Porque o irmão obsessor, ele pode no máximo influenciar em algum grau. Mas a escolha final será sempre minha. Então nós precisamos adquirir maturidade espiritual, responsabilidade. A cada um segundo as suas obras, lembra?
Então, neste trato com uma mediunidade que começa a eclodir em minha vida, eu devo procurar o estudo sincero e sério, não é leitura apenas, é estudo. É diferente uma coisa da outra. Eu leio, volto, até eu compreender. O comprometimento com o estudo e o comprometimento com a prática do bem. Por isso que em uma mão nós temos o Livro dos Médiuns, porque nós vamos estudar esta faculdade humana, psíquica, e na outra mão eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o médium que usa da mediunidade para o mal não pode ser considerado um médium espírita. Cuidado! Qualquer um pode chegar e colocar assim, centro espírita tal. Mas Kardec nos ensinou uma fé que é raciocinada. O que se faz neste dito centro espírita tal? É consolo, esclarecimento? É ajuda humanitária? É contribuição para a obra do Cristo? Está certo. Agora, se tem rituais, se tem um endeusamento de mediunidade, de quem é médium, e o Emmanuel trata com muita cautela isso, né? A gente vê os exemplos do Emmanuel com Chico, há um direcionamento firme, porque é um ponto de queda em muitos dos médiuns, a vaidade, né? O endeusamento, justamente pela falta de naturalidade. A gente achar que é um fator sobrenatural, quando na verdade é um fator muito natural. Então temos que ter muito cuidado. O jovem com mediunidade em desenvolvimento, ele tem que procurar uma instituição espírita séria e comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele vai trazer todos os tipos de mediunidade que Paulo de Tarso já citava. E aqui eu quero citar Paulo como o próprio precursor do Espiritismo, porque lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo cita todos os tipos de dons espirituais que a gente pode interpretar apenas como mediunidade. E eu acho que é um fenômeno puramente espírita, trazido pelo diabo para atrasar a evolução do mundo. É de uma puerilidade que não cabe mais nos dias de hoje. Poderia caber até um certo tempo, mas hoje não mais. De modo que nós precisamos internalizar, e eu estou falando aqui, gente, sem maiores pretensões, mas é para a gente tirar aquilo que já está na nossa cabeça e trazer para o coração. Nós precisamos internalizar que nós temos uma vida, ora do lado de lá, ora do lado de cá. Porém, o véu que existia, ele não existe mais. Nós somos uma humanidade em evolução, caminhando para Deus. Uma humanidade com membros encarnados e desencarnados. Não cabe mais divisões. Negros contra brancos, divisões de opção sexual, orientais contra ocidentais, brasileiros contra argentinos, contra franceses, espanhóis. Isso não cabe mais. Porque nós fazemos parte de uma mesma família. E o Espiritismo vem ampliar os nossos horizontes e dizer, olha, essa família, vocês estão na Terra, né? Esta família é encarnada e desencarnada, mas tem uma família maior ainda. Porque o Espiritismo vem trazer um Deus que é cósmico e não um Deus tribal. E quando a gente fala em mediunidade, vem muito na nossa cabeça um Deus tribal, que é um Deus de determinada igreja e não de outra. Enquanto a gente não internalizar que nós todos somos irmãos, enquanto a gente não entender o Pai nosso que estás nos céus, vai ficar difícil.
Então, a doutrina espírita, isso está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Missão dos Espíritas, Erasto, mensagem de Erasto. Ele vai dizer: a charrua está pronta, a terra espera. Arai. Arai, porque já chega de ervas daninhas no espiritualismo humano. E a missão dos espíritas, não como exclusividade, mas porque nós estamos em um público espírita, é de muita responsabilidade. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que as nossas atitudes diárias. Se eu digo que eu sirvo a Jesus e que eu quero desenvolver a minha mediunidade para auxílio às ovelhas de Jesus, eu não posso mais repetir velhos hábitos, velhos erros, velhos preconceitos. Também não posso me abater com o julgamento de pessoas que ainda não têm esse contato maior com a terceira revelação. Então, meus irmãos, a mensagem sobre despertar da mediunidade, ela é muito clara para todos nós. É um período fácil? Não é fácil. Não é. A gente não está aqui para pregar ilusões. A gente está aqui para tentar mostrar a vida como ela é. Não é fácil. Vai dar medo? Vai. Quem que não tem medo de ver um vulto passando num quarto escuro? Outro dia eu estava minha esposa, não sei se ela está por aí, estava lá com ela e a gente morava numa casa que tinha muito efeito físico. Aí a bolinha, tinha uma bolinha da minha filha, né? Começou a pingar assim no chão. Aí ela olhou assim e disse: rapaz, esses espíritos só escolhem 11 horas da noite para fazer essas coisas. Poxa, vai dar medo? Vai. Até a gente acostumar, adaptar e refinar. Aí eu deixo a palavra para nosso amigo. E aí, tá gostando? Nós nos vemos então na próxima semana trazendo ainda mais do nosso primeiro seminário da juventude. Dessa vez com Vitor Hugo Menino falando sobre refinando a mediunidade. Se você não conseguiu vir ao nosso seminário, fique atento porque nós vamos postar aqui todas as palestras que tiveram aqui com a gente. Até breve então!